Olá, meus amigos, muito bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, né? A depender do horário que vocês vão ver esse vídeo. Aqui é Eduardo Oliveira, mais uma vez, estou passando aqui para a gente refletir um pouco na Palavra de Deus, né? Meditar um pouco na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela nos diz assim, que tudo é possível que crê. E o grande mestre, o Senhor Jesus, dizendo, ele disse: orai, olhai e vigiai, né? Ele nos adverte para a gente orar, vigiar e olhar. Então, temos que seguir o que o grande mestre falou, né? Temos prova disso, que nas missões do Senhor Jesus aqui, quando ele esteve aqui na terra, ele sempre estava buscando o Pai em oração. Então, ele estava nos dando exemplo, né? Para que hoje nós pudéssemos seguir. E eu estava meditando e podemos ver que o poder que tem a oração, né? O poder que tem a oração. Já começa pelo poder da palavra. Então, para você obter vitória, você tem que falar, você tem que expressar, você tem que profetizar, né? Como aquele profeta que chegou ali diante do vale dos ossos secos e o Senhor perguntou para ele: poderão esses ossos reviver? E ele disse: Senhor, tu sabes. E o Senhor fez essa pergunta a ele por 3 vezes e ele falou: Senhor, tu sabes, né? Porque Deus realmente sabe de tudo, mas é como a gente pode dizer, tudo tem um tempo determinado por Deus. E quem sabe hoje Deus não esteja permitindo para que você venha conhecer Ele mais um pouco, né? Então vamos fazer esse vídeo aqui e vamos fazer tudo para a glória de Deus, né? Eu vou começar iniciando com uma simples oração. Vamos lá? Me acompanha? Senhor, meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, diante da Tua presença, entramos agora na Tua presença, ó Pai querido e amado, por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo, por meio do poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Pai querido, Pai amado, te pedimos o Teu perdão, Tua graça, Tua misericórdia, Tua provisão, Tua grande provisão sobre as vidas de cada uma destas pessoas que está me acompanhando aqui agora, através deste vídeo, daqueles que já estão assistindo, daqueles que ainda vão de assistir. Tome em tuas mãos, Pai querido e amado, e vai quebrando toda e quaisquer maldição na vida de cada um deles. Se há que foi feito algum trabalho, Senhor, para destruir estas vidas, que agora, no exato momento que eu proferi a palavra através da oração, que o poder do Senhor seja manifestado de forma toda especial no mundo espiritual. Vai quebrando agora as cadeias, as correntes, tudo aquilo que tem aprisionado estas vidas, Senhor. Vai quebrando, meu Pai, pelo poder que é no nome de Jesus. Deus, que haja libertação, que haja cura. Toca agora, meu Senhor, nestas vidas, meu Senhor da glória. Em nome de Jesus. Deus, traga, Senhor, a paz para aquele lugar que está em aflição. Traga, meu Senhor, também a provisão para aquele que está aflito, porque não há, Senhor, uma provisão para as suas vidas, seja na área qual for. Deus, para a glorificação e para o louvor do Teu nome, Pai. Traz, sim, o alimento para aquele que precisa do alimento. Meu Deus, traz a paz para aquele que precisa da paz, traz a alegria para aquele que precisa da alegria e traz, Senhor, também a justiça para a vida de cada um daqueles que clamam por justiça. Pois a Tua palavra nos diz, Senhor, que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles, Senhor, serão fartos. Então, meu Pai, entra com Tua providência agora, contempla, Senhor, os milhares de pessoas que estão passando por situações dificílimas. Deus, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, entra agora, Senhor. Entra agora com Tua providência, seja na área material ou espiritual, na área pessoal ou na área profissional, Senhor. Entra agora com Tua providência, meu Pai. Vai sim, meu Senhor, fazendo milagres. Sim, meu Deus, restaura a saúde,
de cada uma destas vidas. Deus, eu não sei qual é o problema, mas Tu sabe. Por isso eu te peço, toca nelas agora, Senhor. Sim, meu Pai, repreenda todo mal pelo poder que é no nome de Jesus e lança lá no abismo sem direito a retorno. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor vai destruindo agora, Senhor, todas as fortalezas satânicas do inferno, vai desfazendo toda a obra do mal pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor. Eu coloco em Tuas mãos a cada uma destas vidas, meu Deus. Faz justiça, meu Senhor da glória. Olha, Pai, com olhar de misericórdia. Senhor, a Tua palavra nos diz que todos aqueles que vierem a Ti de maneira nenhuma, eles serão dispersos. Mas Deus sacia a fome daqueles que estão com fome de sede, estão com fome de comer, sim, meu Pai, a comida, o alimento natural e também, Senhor, aqueles que estão com fome, mas é de justiça. Deus, aqueles que estão com sede, porque eles querem saciar a sua sede através da Tua santa e bendita palavra, Senhor da glória. Vai agora, Senhor, Tu é o bálsamo, Pai. Oh, Senhor da glória, em nome de Jesus. Jesus querido, Jesus amado, pelo poder e autoridade do Teu nome, Senhor. Pois está escrito na Tua palavra que o Senhor é o Deus que tudo pode fazer por nossas vidas. Contempla agora, Senhor, estas causas, as quais estão sendo entregues nas Tuas mãos, e faz segundo a Tua vontade para a vida de cada um desses, os quais eu estou Te apresentando. Eles, seus familiares, sua parentela, sua vizinhança, seus amigos, seus conhecidos. Meu Pai, em nome de Jesus, toma também os seus inimigos nas Tuas mãos e faz com cada um deles aquilo que Te apraz. Colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, e sabemos que Tu és o Deus de provisão, sabemos que Tu és um Deus justo e verdadeiro. Por isso eu Te peço, faça a justiça, Senhor. Não permita que nenhuma destas pessoas venham tomar decisões precipitadas, mas que o Senhor haja, que o Senhor levante pessoas para agir, para defender as causas de cada um deles. Levanta agora, meu Pai, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Envia anjos guerreiros, sim, para destruir toda a fortaleza do diabo nestas vidas. Vai desfazendo agora todo trabalho de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria, todo trabalho das trevas que foi feito para destruir vidas. Sim, meu Pai, para destruir famílias, que seja agora desfeito pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Deus, levanta, Senhor, homens e mulheres, sim, para fazer a Tua vontade aqui na terra. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta sim, meu Senhor. Também crianças, adolescentes, jovens, anciões, sim, meu Senhor, adultos. Levanta, Senhor, pessoas que estão dispostas, que estão, Senhor, disponíveis a fazer a Tua vontade. Meu Pai, em nome de Jesus, Tu contemplas os desejos dos corações de cada um. Por isso eu Te peço, vai fazendo agora, Senhor, maravilhas e milagres na vida de cada um. Também Te apresento minha família, minha parentela. Toma todos nas Tuas mãos. Guarda, protege, livra, salva, Senhor, estas vidas ainda, aquelas que ainda não foram salvas. Liberta pelo poder do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu os coloco nas Tuas mãos, sobre a Tua proteção. Deus, abençoa minha parentela, os de perto e de longe. Abençoa todos os meus familiares. Sim, meu Pai. Também contempla, Senhor, todas estas vidas, Senhor, que são, Senhor, amigos, que são conhecidos, que são vizinhos. Tome Tuas mãos e salva estas vidas. Estende Tuas mãos de poder e glória. Oh, Pai, usa de misericórdia. Senhor da glória, tira a cegueira espiritual das vidas de cada um deles e faz eles entender por meio do Teu Santo Espírito, pois está escrito na Tua palavra que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Teu Santo Espírito. Então faz isso, meu Senhor da glória. Eu Te peço, ó Pai, que o Senhor neutralize toda e qualquer ação diabólica contra as vidas inocentes. Meu Deus, em nome de Jesus, neutraliza todo o mal. Não permita, meu Senhor da glória. Abençoa, Senhor, os nossos
familiares. Sim, tome tuas mãos. Eu te peço, Senhor, a salvação de cada um deles e também dos meus vizinhos. Sim, Pai, daqueles quais eu não conheço, mas que estão, Senhor, agora a ouvir a Tua palavra por intermédio deste vídeo. Deus, que aonde for, Senhor, a minha voz, a minha imagem, meu Pai, que o Teu poder seja manifestado, sim, de maneira toda especial. Vai fazendo maravilhas, Senhor. Vai curando, libertando, transformando. Faz, Senhor, maravilhas. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo a bênção da provisão. Sim, meu Pai. A bênção da provisão sobre essas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus. Entra com a Tua providência, Senhor. Sobre todas as causas, Tu sabes, meu Pai. Pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Vai desfazendo toda obra satânica. Vai desfazendo, sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Vai desfazendo toda obra satânica, Pai querido e amado. Pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Eu te peço e já te agradeço. Meu amigo, minha amiga, você que está aí nos acompanhando nessa oração e que também está aí nos acompanhando, né, na ministração através desse vídeo, que o Senhor possa te alcançar onde você estiver e possa te fazer uma pessoa de fé, possa te fazer uma pessoa mais fortalecida na presença dEle, porque esse é o desejo de Deus, que todos os cidadãos, que todos os seres humanos sejam felizes. Mas a Bíblia também nos diz que para o homem ser feliz, ele precisa se aproximar de Deus. Porque a própria palavra do Senhor nos diz que aquele que aborrece a Deus ama a morte. Então, meu amigo, minha amiga, tenha misericórdia de sua própria vida e não se levante contra Deus. Não se levante contra a obra de Deus, porque é duro quando o homem se levanta, o ser humano se levanta contra a obra de Deus, é muito duro. Sabe por quê? Porque ele acaba perecendo. E a palavra de Deus nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus pecados e se converta ao Senhor, que é misericordioso. Mas Deus, Ele é amor, é misericordioso, é sim, mas só que você esquece de um detalhe: Deus também, Ele é justiça. E quando chega o limite de Deus, Ele age com justiça. E quando Ele pesa a mão, Ele pesa a mão. Entendeu? Você pode ver isso escrito lá, quando o povo estava ali e tinha o povo de Deus adorando o Senhor, mas entre o povo de Deus havia aqueles que eram murmuradores e que queriam somente estar ali para ser bem visto pelos demais. Eles queriam ter status diante das pessoas, dando uma aparência falsa de uma pessoa boa, mas na verdade não eram. E eles eram ciumentos, eles tinham muitos ciúmes de Moisés, porque Moisés tinha uma comunhão com Deus, e acabou que eles acabaram todos mortos, aquele povo ali, porque a maioria se uniu contra líderes que estavam cegos sim de inveja, e acabaram perecendo. Sabe como foi? A terra abriu-se e engoliu a todos eles, todos aqueles que se rebelaram contra Deus, porque eles tomaram uma decisão de ser contra a vontade de Deus e tomaram a decisão também de seguir aqueles que estavam indo contra Deus. E a Bíblia nos diz que não existe, nunca existiu e não existe até hoje ninguém que se levante contra Deus e prevaleça. Você pode constatar isso
fazendo uma busca aí nos meios de pesquisa, nos canais de pesquisa, e você vai constatar que é verdade o que eu estou te falando, pois nos meus vídeos, os quais eu tenho feito e venho fazendo, eu sempre gosto de pronunciar esta palavra, que cautela ela é que nem caldo de galinha, é sempre bom ter, não é isso? E é verdade, porque a cautela ela livra o homem de tomar decisões precipitadas, né? Podemos ver lá quando Abraão saiu com Ló, e Ló, que era sobrinho de Abraão, ele entrou em uma questão muito difícil. Os pastores deles estavam brigando com os pastores de Abraão, e Abraão chamou ele e disse: olha, não é bom que nós briguemos, somos parentes, então se você escolher a esquerda eu vou para a direita, se você escolher a direita eu vou para a esquerda. Quer dizer, Abraão deu a opção para ele, cada um seguir o seu caminho, e assim foi. Ele contemplou uns pastos verdejantes assim, uma cidade próspera, e ele disse: eu vou para lá que eu vou me dar bem lá. E foi para lá, só que ele passou poucas e boas, né? Como diz, ele desfrutou um pouco, mas só que aquela cidade, com os costumes pagãos que havia ali, costumes do pessoal está sempre contra Deus, era tudo contrário à vontade de Deus. E ele tinha Abraão, que tinha comunhão com Deus, que falava com Deus, que era amigo de Deus. Então houve um choque ali, né? De como é que se diz? Um choque de relacionamentos, porque ele se relacionava com Deus. De uma hora para outra ele passou a se relacionar com pessoas que não servia a Deus, mas que era totalmente contra aos preceitos os quais Deus tinha, né? E essas pessoas tinham outros, né? Elas adoravam a deuses, ela fazia tudo que era contrário, tudo que Deus dizia que não era para fazer, elas iam e faziam. Então o povo estava ali cego, né? Pelo pecado, e Deus, por amor e por misericórdia, né, viu que a humanidade estava sofrendo por tudo que veio acontecendo desde lá do jardim, e aí Deus entrou com providência e enviou Jesus Cristo para que pudéssemos aqui hoje estar desfrutando de muita paz, muita alegria, né, e também adorando e glorificando e bendizendo ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Então, meu amigo, o conselho que eu tenho para te dar é esse, que você busque o Senhor enquanto se pode achar, porque haverá dias nos quais você vai desejar em buscar o Senhor e não vai ter mais como encontrá-lo. Sabe por quê? Porque vai haver o arrebatamento da igreja. E muitas pessoas não estão mais acreditando que vai haver, mas vai haver sim o arrebatamento da igreja, entendeu? Jesus Cristo, ele vem buscar a igreja dele. Então você, meu amigo, você, minha amiga, que conhece, que já teve um relacionamento com Deus, já teve uma aliança através da pessoa bendita de Jesus Cristo, e hoje se encontra afastado, é hora de você voltar. Volte hoje, volte agora, assim que você vê esse vídeo, volte, porque Jesus, ele está te chamando e você sabe disso. Então não rejeite mais a vontade de Deus, porque a Bíblia nos diz que a horrenda coisa é o homem cair na mão de Deus. Você sabe, quando o ser humano ele está pecando, ele vai se afastando de Deus. E a Bíblia nos diz que aquele que aborrece a Deus ama a morte. Então cuidado, cuidado e muito cuidado. É uma advertência para que você venha se despertar e venha se chegar para Deus. Porque Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se converta dos seus maus caminhos e se arrependa, né?
se arrependa e se volte para Ele através da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, meu amigo, minha amiga, se você verdadeiramente quer ser um ser humano, um homem, né? Homem no sentido do gênero. Se você quer ser, de fato, um ser humano bem visto, um ser humano que agrada ao Senhor, se volte para Ele, entendeu? Porque Deus ele é contra todos aqueles que praticam os atos que são contrários à vontade dele. E quantos estão hoje fazendo isso, né? Então, cuidado, porque Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, como eu já te falei, mas só que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás aqui na terra. E ele chamou a sua igreja, né, com essa missão também. E a Bíblia nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, entendeu? Então você que está e que já esteve nos caminhos do Senhor, né, ministrando a palavra de Deus, louvando, adorando o Senhor, e hoje se encontra afastada dos caminhos do Senhor, olhe, se volte para Deus, porque Ele te ama, entendeu? Ele te ama muito e Ele quer te salvar, mas Deus ele não é invasor, não é? Deus ele não é invasor. Deus ele é educado e por ele ser educado, ele fala com as pessoas de modo que a pessoa entenda. A Bíblia nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, né, que ele entra e ceará com a pessoa e saciará a sua vontade de justiça, né? Sua sede de justiça. Deus ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Sim, mas depende de mim, depende de você, depende de nós nos chegarmos para Deus. Não é isso? Não é verdade? Então, se você está andando por um caminho tortuoso, se volte para Deus e não mande mais por este caminho. Você está andando por um caminho que você está vendo que esse caminho vai te levar a derrota, né? Este caminho qual você está levando, ele vai te levar à derrota. É a derrota total, que é a morte. E a Bíblia nos diz que se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Não é isso? Então, meu amigo, se volte para Deus. Se volte para Deus. Porque eu vou aqui te falar de algumas experiências as quais eu já passei, já tive na vida. E uma certa vez eu estava fazendo serviço de cliente, né, do Senhor. E nós fomos fazer uma visita, estávamos evangelizando, eu e um grupo de jovens, e passou um cidadão por mim e Deus me tocou para falar de Jesus para ele. Eu fui e falei de Jesus. E alguns dos jovens que estavam comigo ficou me olhando e não entendeu nada. E aquele jovem qual eu estava falando, ele não quis aceitar ali o convite qual foi lhe ofertado, né? Eu falei do amor de Deus para ele, falei que Jesus o amava, mas ele não quis. E Deus falou para mim no meu coração que ali era
a última oportunidade que ele estava tendo. Eu ainda falei, meu jovem, você não quer aceitar agora? Aceite agora Jesus, quando for mais tarde você confirma. Se você for em uma igreja, em algum lugar, você só vai fazer confirmar, mas aceite Jesus agora. Mas ele não quis. E nós não podemos forçar as pessoas a aceitarem Jesus, mas nós podemos sim fazer o convite a elas, né? E eu fiz o convite, eu digo, não, tudo bem, se você não aceita, que Deus te conceda uma nova oportunidade. Falei assim, mas sabia que era para ele era o fim, ele rejeitou. E aquele jovem desceu a rua e foi embora e sumiu. E a gente seguiu nosso caminho e fomos evangelizar, fazer uma visita lá a uma pessoa que estava precisando de fazer a visita. E a gente foi. E quando a gente está lá fazendo a obra de Deus, louvando ao Senhor na casa dessa pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor, e a gente estava lá fazendo a visita para essa pessoa, a gente só viu os estampidos, foi vários tiros, e 2 jovens que estavam comigo, uma jovem e um jovem, eles ficaram assim, quer dizer, nós estávamos em, deixa eu ver, 1, 2, 3, tinha mais pessoas, mas eu lembro que, não sei se a gente estava em 3 ou estava em 4, me parece que estávamos em 4, mas o outro não lembro. E esses 2 jovens, eu vou falar assim só para não dar nome, né? Mas esse jovem é muito afinco, jovem muito assim, zelosos, sempre estavam imbuídos na obra de Deus. E ele conhecia o cidadão, a pessoa que eu evangelizei, e eu não conhecia aquele jovem. E eu falei do amor de Jesus, dei um folheto para ele, ele pegou o folheto, mas ele não quis aceitar. Aí pronto, aconteceu isso, a gente só viu os estampidos. Quando a gente desceu, que a gente passou, que a rua, né, determinada rua que a gente foi subindo, a gente tá vendo ele lá jogado na escada, todo cravado de bala. Mas quando eu falo cravado de bala é tiros, ele estava todo perfurado, sim. Chegou o fim, né? Chegou o dia daquele jovem. Então, não espere que isso venha acontecer com você. De coração eu te falo isso, não é para você ficar, porque Deus ele sabe de tudo. Deus ele sabe de tudo. Se você não tem do que temer, se você não tem nada a temer diante de Deus, não precisa você ficar nessa, mas Deus ele fala fortemente aos corações e ele não deixa ninguém turbado, pelo contrário, ele fala e cada ser humano sabe quando Deus está falando. Então o que eu te faço agora é que você aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né? Hoje, agora quando você estiver ouvindo este vídeo, no dia que se chama hoje, na hora que se chama agora, assim que você ouvir, se decida e aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe para quê? Para você não sofrer, porque a Bíblia nos diz que depois da morte segue-se o juízo, entendeu? Então você tem a oportunidade, é hoje, agora, não é amanhã, não é depois. E não espere
chegar a esse ponto que chegou esse jovem. E foram muitos outros que aconteceu coisas também e que eles não deram a credibilidade devida, eles não acreditaram e acabou que eles vieram a perecer. Eu lembro que uma vez eu peguei um transporte e tinha uma senhora que estava do meu lado. Eu sentei do lado dela assim, né? E eu cumprimentei, né? Fui educado. Lembro bem que eu dei boa tarde, foi bom dia. Não lembro se foi pela tarde ou pelo dia agora. Se foi pela parte da manhã ou pela parte da tarde. Mas eu sei que eu cumprimentei. E ela cumprimentou também. Cumprimentou, aí tudo bem. Aí eu, boa tarde, você aceita um folheto da palavra de Deus para sua meditação? Ela aceita, sim. Peguei o folheto, peguei e disse, sim, eu vou ficar calado, não vou falar mais nada. Eu falei isso dentro de mim, né? No meu coração, falando com Deus na minha mente. Eu digo, sim, eu não vou falar mais nada. Vou falar só, entregar o folheto e pronto. Mas nós não nos governamos, né? Quando a gente aceita Jesus Cristo para fazer a vontade dele, a gente não nos governa. Quem governa é o Deus, é o Espírito de Deus que governa as nossas vidas. E eu lembro que eu fiquei assim, sem querer falar nada. Eu disse, não vou falar. Eu ali quieto. E aí ela olhou para mim assim, eu fiz de conta que não estava percebendo. Ela virou a cabeça para lá, pro lado da janela, que ela estava do lado da janela. Ela voltou com um olhar, olhou para mim. Aí me fez uma pergunta. Aí eu fui e respondi a pergunta. Aí ela começou a falar começou a perguntar a respeito de Jesus. E eu respondi dentro do que a palavra de Deus nos diz. Eu respondi. E eu sei que eu saí dali com uma satisfação de ter feito o dever que igual Deus tinha me chamado para fazer, né? E eu ministrei a palavra ali, fiz o índio do Senhor, ministrei a palavra para ela e abençoei e fui embora. E ela recebeu a palavra de bom grado na sua vida. Sim. Aí segue, vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Em outrora, um outro tempo, eu peguei um transporte coletivo e eu não costumo fazer isso. Muitas pessoas fazem, mas eu não costumo. Eu acho que eu estava um pouco assim, a palavra certa é um pouco tímido, né? Mas nós não podemos ser tímidos para fazer a vontade de Deus, né? E eu estava um pouco tímido. Aí eu disse, Senhor, tira essa timidez minha, se for da tua vontade, faça isso acontecer. E eu sei que eu consagrei, né, ao Senhor, pedindo para que Ele me libertasse dessa forma de ficar assim meio tímido para ministrar. É porque eu sei que eu peguei o transporte e quando menos eu esperei, eu já estava agradecendo ao pessoal por ter me dado ouvido e ter ministrado ali a palavra de Deus. Não pedi para ninguém bater palma nem nada, mas as pessoas ali assim o fizeram e eu dei graças a Deus porque o Senhor é bom, né? O Senhor é bom e sabe amar. Eu sei que Deus, Ele com certeza tinha um propósito ali com aquelas vidas, né? E na verdade é assim. Nada nesta vida acontece sem que Deus antes não avise aos seus profetas, aos seus escolhidos.
e ele passa para alguém, e esse alguém passa para os demais. Entendeu? Deus, ele é lindo e maravilhoso. Nunca queira e nunca se levante contra a obra de Deus. Se a obra é lá do Senhor, deixe lá. Mas você pode fazer, sabe o quê? Pedir a Deus: Senhor, entre com tua providência e faça o que o Senhor tem que fazer. E Deus, ele faz. Mas é ele o dono da obra. Então não queira atrapalhar a obra de Deus, porque senão o preço é muito caro se pagar. Entendeu? Tem pessoas que, por elas se levantar contra Deus, muitas pessoas vão perder muita coisa na vida. Às vezes perde até a própria vida. E por amor e por misericórdia, às vezes ele perde um membro do corpo. Por amor e por misericórdia a Deus. Por amor e por misericórdia de Deus na vida dele. Porque às vezes ele vai perder a liberdade dele. Deus, ele faz isso sim. Não duvide não, ele faz. Tem pessoas que vai precisar cair no leito de um hospital para poder se arrepender e se chegar para Deus. Tem pessoas que vai cair em um leito de hospital para poder fazer a obra de Deus. Tem pessoas que vai também ser privada da sua liberdade para poder fazer a obra de Deus e para poder se chegar para Deus. Porque a Bíblia nos diz que quem nos escolheu foi Deus. Não fomos nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Então, quando Deus te chama, Ele está te escolhendo. Não rejeite, porque senão será duro para você. Medite bem no que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia nos diz: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Não é isso? Deus, ele é tão maravilhoso que uma certa vez a Bíblia nos conta que existia um profeta chamado Balaão. E esse profeta, ele foi contratado por um rei que era inimigo do povo de Deus para profetizar contra ao povo de Deus. E esse profeta, ele se vendeu, mas só que ele falou para o rei: como posso eu amaldiçoar o que Deus tem abençoado, o que Deus já abençoou? Então, é perigoso demais, né? É perigoso demais. Você sabe que tem pessoas que às vezes ela faz isso, né? Que esse rei fez. Ele compra as pessoas para destruir outras pessoas. Mas só que Deus é aquele que vela para cumprir as suas promessas nas vidas dos seus. E quem é escolhido de Deus, Deus, ele peleja por nossas vidas, por vossas vidas, de todo aquele que se entregar para Ele de todo o coração e servi-lo com sinceridade. Então, não pense que todo mundo é todo mundo, porque às vezes a pessoa se atrapalha, né? Existem pessoas que são pessoas com caráter não muito confiável,
E tem pessoas que elas simplesmente aparentam ser uma coisa e não é, mas não são todos que são assim. Se você for olhar em todas as classes sociais, todas as classes também de profissional, existe isso, não é? Todas as classes existem os bons e os não bons, né? Que são os maus. Então, a Bíblia nos diz que Deus ele é luz. E quem é da luz faz as coisas da forma correta, da forma justa. Então, se você não está fazendo, passe a fazer, porque Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Fica aqui esse despertamento, né? Que Deus venha abençoar cada um de vocês. É o que eu desejo de todo o coração. E espero em Deus que cada um de vocês que esteja ouvindo possa abraçar essa oportunidade, porque é a misericórdia de Deus. Nós estamos vendo e estamos vivendo dias difíceis aqui na terra e estamos vendo que a palavra de Deus está se cumprindo com o passar do tempo, não é verdade? Então, o Senhor tem pressa para que o povo se arrependa, para que o povo se chegue para Ele. Fica aqui então esse conselho da parte de Deus, que o Senhor possa grandemente estar abençoando a cada um de vocês e se decidam, não fiquem em cima do muro e Deus ele é bom. Então vale a pena você investir a sua vida nas mãos de Deus. Fica aqui esse vídeo, o qual eu estou fazendo, né, no dia de hoje. Hoje é 25/4/2025, não é isso? Como eu costumo dizer em meus vídeos, cautela é bom, assim como caldo de galinha também é. Então é bom sempre ter os dois, né? Cautela. Não é quem não gosta de fazer uma farofinha com caldo de uma galinha, não é isso? A famosa canja, né? Então, isso quer dizer também que é bom a gente ter cautela no que faz. Em todas as áreas de nossas vidas é bom a gente ter cautela, né? Vamos pedir cautela a Deus, porque Ele é poderoso para nos dar, né? Nos capacitar. E Deus é aquele que Ele exalta aos humildes e abate os exaltados, né? A palavra de Deus nos diz assim, que Deus ele tira reis e entroniza reis. Ele tanto pode exaltar como também pode abater, né? A depender da situação em que a pessoa esteja, né? Porque tem pessoas que ela própria pede para ser destruídas com seus atos, com suas ações. Ela própria vai cavando o seu próprio
sua própria cova, né? A Bíblia diz assim, que aquele que faz uma cova nela cairá. Mas isso que eu não estou dizendo que é o coveiro, não. Eu estou falando que é a pessoa que pratica o mal, que ela só quer ver o mal dos outros, entendeu? Ela vai fazendo, ela está fazendo para ela. Então, se você está nesse caminho de querer ver as pessoas se ferrarem, simplesmente pelo fato de isso te dar prazer, cuidado. Deus é aquele que vê tudo. Ninguém foge da presença de Deus. Porque Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus, ele é todo poderoso. Acredite, ainda há esperança. A Bíblia nos diz que a árvore que for cortada à beira dos rios, ainda há esperança, porque ela poderá renascer, reviver, não é? Aí o que tem a ver essa passagem? Tem pessoas que às vezes ela está assim, nessa situação, mas Deus é poderoso para te dar uma vida nova, mas depende de você querer ou não. Porque nós, todos os seres humanos, ele tem um direito, que é o livre-arbítrio dado por Deus. Cada ser humano. Aí a pessoa escolhe, não é? Se ela quer, de fato, estar ao lado de Deus ou se ela não quer. Aí fica a critério de cada um. Não é isso? Então, eu vou ficar por aqui. Até os próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. E se esse vídeo ele colaborou para o seu crescimento espiritual, para a sua vida cultural também, como pessoa, né? Deixa aqui nos comentários, entendeu? Nos dá um feedback, falando, olha, não, eu gostei, graças a Deus, fui edificado. Essa palavra serviu muito para mim, porque Deus, ele ama o ser humano. E nós precisamos de estar em comunhão com Ele. Não é tão bom quando a gente para conversar com um amigo, que às vezes as horas passam tão rápida que a gente nem percebe, né? Já tive muitas experiências de a gente ficar conversando e dormir tarde da noite, porque a conversa estava tão interessante, uma conversa dali, conversa daqui, né? Aquelas conversas boas, não é conversando da vida dos outros, mas conversa boa mesmo ali entre aquele grupo que ficava ali até tarde conversando. Hoje a gente está vendo uma guerra, né? A violência está tão grande que as pessoas elas já não têm mais esse, de ficar assim brincando, né? Até tarde. Hoje chega um horário e você tem que se recolher para ir para casa porque a violência está grande. Mas eu dou graças a Deus porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem realizado, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele ainda é de fazer pela minha vida, pela vida do meu familiar, pela sua vida que está aí nos ouvindo, entendeu? Pela vida dos meus vizinhos, dos meus amigos. Eu intercedo sim pelas vidas de cada um deles e quero aqui também interceder pela sua vida que está aí do outro lado. Então deixa aqui, diz assim, Eduardo, ore por mim, pela minha família, pela minha parentela. Deus, não precisa você especificar qual é o problema, simplesmente peça a sua oração e nós vamos estar orando. Quando formos nos reunir, nós vamos estar orando, intercedendo em prol da sua vida, entendeu? Em prol da vida da sua família.
Eu falo nós porque eu estou incluindo a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, entendeu? Por isso eu falo nós. E também, graças a Deus, por misericórdia do Senhor, tem muitas pessoas que oram e intercedem em prol da minha vida. E eu dou graças a Deus por isso. Intercedem em prol da minha família também. Eu dou graças a Deus por isso. Porque a gente precisa ter essa cobertura espiritual, né? Porque há uma guerra espiritual e as pessoas às vezes só enxergam o mundo físico, não vê o mundo espiritual, entendeu? Então, fica aí. Se você acredita, glória a Deus. Mas se você não acredita, glória a Deus também. Não por você não acreditar, mas glória a Deus porque Ele pode te fazer você acreditar. Que Ele pode permitir que você passe por alguma experiência para você ter essa experiência e você poder repassar para os demais, né? Porque às vezes a pessoa precisa passar por alguma coisa para ela ter uma experiência pessoal e poder relatar para os demais, não é isso? Então, o mundo físico existe sim, mas o mundo espiritual também. Entendeu? Então, por isso, cuidado. Porque a Bíblia nos diz que o poder da vida e da morte está na língua. É verdade. Não estou dando língua para você não, só fiz só uma simbologia, entendeu? Está na língua. Não estou dando língua para você não, pelo amor de Deus. Não pense isso. Mas que Deus os abençoe cada dia mais e mais e que vocês possam se decidir ao lado de Jesus, entregando suas vidas para Jesus, porque Deus ele é lindo, Ele é maravilhoso e Ele só tem bênçãos para nos dar. Porque você servir a Deus, você adorar a Deus é um privilégio. Porque eu tenho esse privilégio de adorar o Senhor. Pense em uma coisa boa que é você adorar a Deus. É muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E eu amo a Deus. Amo de todo o meu coração. Amo. Entendeu? Eu tenho Deus como se você não está aí respirando, pois Deus ele é meu fôlego de vida. Eu sem Deus eu não consigo viver. Porque sem Deus é só morte. Sem Deus é só morte. Mas, como eu digo na maioria dos meus vídeos, eu falo isso. Tudo que eu pronunciar no vídeo, você que me segue, você que está chegando aqui agora, eu costumo falar isso. E vou falar aqui só para você que ainda não me seguia e vai passar a me seguir, se Deus assim permitir, se você assim também o quiser, porque tudo é questão de democracia. Você não está sendo obrigado a seguir ninguém, mas se você quiser nos dar esse privilégio de estar nos seguindo, entendeu? Nos dar um joinha, dizer, pô Eduardo, valeu, muito bom mesmo, continua aí, porque eu já trabalho como nessa área de blog, de canais como YouTube, já tem um tempinho, mas eu comecei a trabalhar mesmo foi no ano de 2011. Então, de 2011 para cá, nós estamos em 2025, dá o quê? 14 anos, não é isso? É 14 anos. E do início de 2024, não, 2025, a gente está indo para 2026. Tem 4 meses que eu estou batalhando, né? Estamos em processo ainda
de algagar essa nova profissão que é o influência digital. E nós estamos aí plantando a sementinha, né? E eu tenho certeza que vai dar sim bons frutos. Já estão dando, pelos olhos da fé, eu creio. Mas para a gente ter essa certeza, nos deixa aí nos comentários se você foi edificado, ok? Grande abraço e que Deus continue nos abençoando mais e mais. Valeu, obrigado. Boa noite para vocês, viu?